Pai, aqui está teu servo. Quantos anos, quantas décadas este homem prega o teu evangelho, Senhor. Quantas pessoas conheceram ao Senhor através da vida dele, das pregações, da unção que o Senhor tem derramado sobre a vida dele. Obrigado pela inspiração, pela pessoa preciosa que ela é. E nós sabemos que tudo é a tua graça, Senhor, sobre a vida dele. Então nós queremos entregar esse tempo ao Senhor, pedindo que continues derramando graça sobre a vida dele e que a hora que ele abrir os seus lábios seja a palavra do Senhor para nós. Nós, como igreja, o abençoamos e declaramos que nós o amamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Você pode se assentar, por favor. Bom dia. Bom dia. Estão todos bem? Amém. Vamos então, são 11 horas pontualmente. Vamos tomar as nossas Bíblias e vamos abri-las na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16. Nós vamos ler os versos 3, 4, 8, 9 e 13. Verso 3. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Verso 4. Os quais, pela minha vida, arriscaram as suas próprias cabeças. E isto lhes agradeço. Não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Agora os irmãos venham comigo aos versos 8 e 9. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai a Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e ao meu amado Estaques. Agora os irmãos cheguem comigo ao verso 13. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Interessante esse texto, né? Eu estava conversando quarta-feira com o pastor João e eu lhe perguntei, pastor João, qual o assunto de domingo pela manhã? Pastor João me disse assim, sabe, pastor, eu estava fazendo uma reflexão desses últimos tempos da nossa igreja e eu cheguei à seguinte conclusão: Deus tem abençoado tanto a nossa igreja que eu só tenho uma palavra: gratidão. Aí eu disse, em obediência ao nosso pastor e ao seu corpo pastoral, nós vamos falar sobre gratidão. Só que quando foi quinta-feira, eu fui convidado por um distinto irmão, o Luiz Arnaldo e o Júnior. Vamos almoçar? Vamos. E o Júnior falou, pastor, eu vou estar no louvor. O senhor tem alguma sugestão? Vocês observaram que todos os cânticos foram sobre gratidão. Daí o tema da mensagem, que é seu, viu, pastor? Uma igreja agradecida. Diga, nós somos uma igreja agradecida.
Louvado seja o Senhor. Pastor e igreja se misturam. Ontem eu passei parte do dia com o pastor Matias e ele me disse: Messias, pastor tem cheiro de ovelha. Pastor tem cheiro de ovelha. Pastor e igreja se misturam, se parecem um com o outro. Igreja de Assis. Eu tive o privilégio de conviver com o reverendo Azor Etz Rodrigues. Ele esteve em Assis 60 anos. 60 anos. Foi revisor da Sociedade Bíblica do Brasil, um dos pastores mais cultos da nossa igreja. Quando se fala em Igreja de Assis, fala-se em reverendo Azor Etz Rodrigues. Igreja de Londrina. Pastor Jonas faleceu em 1986. Foi sepultado no dia 4 de janeiro. Quando se fala em Igreja de Londrina, o senhor é pastor? Sou. Qual a sua igreja? Da Mato Grosso. Igreja do reverendo Jonas Dias Martins. Eu tive o privilégio de conviver com o pastor ilustre, reverendo Abival Pires da Silveira, Catedral Evangélica de São Paulo. Abival Pires da Silveira. O apóstolo São Paulo, ele tinha um coração agradecido. Vocês perceberam que ele se refere a Priscila e Áquila. Priscila era da aristocracia romana. Áquila era um judeu. Interessante que Paulo se refere a eles dizendo, meus cooperadores. E eu agradeço porque eles colocaram a sua cabeça, eles estão prontos a morrer por mim. Eu fico imaginando, o pastor agradece àqueles irmãos que o pastor Jonas sempre me dizia, meu irmão, na igreja tem aqueles que vão ser o seu refrigério. E é verdade. Mas Paulo agradece também a uma pessoa muito especial. Eu acho bonito quando ele diz assim, meu amigo. Interessante. Tem crentes na igreja que são amigos, não tem, pastor? Então, Paulo agradecia os cooperadores, agradecia aqueles que colocaram suas cabeças em favor de Paulo, agradecia os cooperadores, agradecia os amigos. E Paulo agradeceu uma pessoa aqui, a mãe de Rufo. Ele disse, essa mulher também foi o quê? Mãe para mim. Eu saí de casa para estudar com 15 para 16 anos. Nunca mais voltei. Nunca mais voltei. E Jesus disse, aquele que deixar casa, pai, mãe, por amor de mim. Eu encontrei muitas mulheres que foram verdadeiras mães. Então, Paulo tinha um coração agradecido. Se Paulo tinha um coração agradecido, esta igreja, hoje, ela está aqui agradecendo. Então, qual é o tema desta manhã? Eu vou conversar um pouco com os irmãos sobre Igreja Presbiteriana Independente, 11ª, uma igreja agradecida. Venham comigo. Primeiro, uma igreja agradecida.
pela presença de Jesus conosco. Uma igreja agradecida. No livro do Apocalipse nós lemos: voltei-me para ver quem falava comigo. E voltado vi 7 candeeiros. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares, cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos da igreja. Onde estão os pastores? Na mão direita de Jesus. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Agora, onde estava Jesus? No meio dos candeeiros. Onde está Jesus nesta igreja? No meio. Reverendo Ernesto Onini, um ilustre pastor batista, ele conta de um pastor de uma grande igreja nos Estados Unidos que teve um sonho. E ele sonhou, e o seu sonho aconteceu. Um dia ele está pregando e entra alguém. Não tinha um traje diferente, era alguém semelhante aos demais. Mas chamou a sua atenção e o pastor chamou um diácono da igreja e falou: olhe bem aquele senhor. Após o culto, eu quero falar com ele. Foi o que aconteceu após o culto. Ele chamou o diácono e falou: cadê aquele homem? Falou: ele já foi embora. Mas ele lhe deixou um abraço. Um abraço. Ele falou que você não se preocupe, que domingo que vem ele volta. Aliás, ele mandou lhe dizer que todos os domingos ele está aqui na igreja. Ele ouve o coral cantar, ouve você pregar. Ele deixou um abraço e lhe disse: é Jesus. Olhem bem aqui. Quando eu li esse testemunho de Ernesto Onini, e eu digo a vocês, pastores, muita coisa aconteceu na minha vida. Não é uma frase feita e eu não penso assim. Mas vocês sabem que Jesus me ouve pregar. Eu prego há 71 anos. E cada vez que eu vou pregar, eu sinto algo muito forte. Jesus está sentado aqui, não é só o Joel que está aqui me ouvindo. Não é só a senhora que está aqui me ouvindo. O Senhor Jesus está aqui. E sabe onde Ele está? No meio. Um dos textos mais lindos da Bíblia está em Mateus, capítulo 18, onde Jesus disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Onde está Jesus? Diga: no meio. No meio. Paulo estava na cidade de Corinto, Atos capítulo 18. Paulo ficou 1 ano e meio nessa cidade, e Corinto era uma cidade muito difícil de se trabalhar. E no capítulo 18, versos 9 a 11, Paulo diz assim, ou a palavra diz: teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo. E ninguém ousará fazer-te mal,
pois tenho muito povo nessa cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Ouçam o meu raciocínio. Qual é o tema desta manhã? Uma igreja. É fácil de você guardar. Diga, nós agradecemos a presença de Deus. Onde Jesus está no meio dos 7 candeeiros. Onde 2 ou 3 eu estou. E Paulo aparece, Jesus aparece a Paulo e diz, não temas. Uma das passagens mais lindas da Bíblia, Atos 27 e 28. Paulo diz assim, mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio, porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, eu quero olhar para os senhores e lhes perguntar, o anjo de Deus de quem eu sou, diga, eu sou de Deus. E eu sirvo a Deus. Essa é uma das expressões mais ricas da Bíblia. O Deus de quem eu sou e a quem eu esteve comigo. E ele me disse, Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito. Deixa eu lhes contar uma espécie de John Wesley. Estão comigo aqui? John Wesley. John Wesley percorreu milhares de quilômetros a cavalo. Foi um dos homens que mais pregou. E ele tinha um hábito de, todos os dias, à noite, ele fazia o seu diário. E numa dessas suas viagens, alguém estava na tocaia para matar Wesley. E Wesley escreveu naquele dia no seu diário, houve um momento em que eu senti um desejo de segurar as rédeas do cavalo. Desci e orei. Montou o seu animal e continuou. Tempos depois do culto, alguém o procurou e falou, John, eu me converti com o senhor. Como? Eu estava no local onde eu ia matá-lo. Mas, quando você desceu do animal, você ajoelhou-se ao seu redor, tinham vários cavaleiros, homens com você. E John Wesley disse assim, não é verdade. Porque ele escrevia, ele fazia o seu diário, ele disse, eu me lembro que eu parei, orei, mas que havia alguém comigo. Eu não escrevi porque não tinha. Falou, você não viu, mas Deus estava lá. Agora eu vou olhar para o pastor João, os pastores da igreja e os senhores. Sabe por que nesta manhã nós estamos aqui? Porque o Senhor da igreja tem estado conosco. E nesta manhã, nós agradecemos a presença de Deus e juntos nós dizemos, fica conosco, Senhor. Prossiga conosco. Em segundo lugar, uma igreja que agradece a presença do Senhor, mas uma igreja que agradece a provisão do Senhor.
Prestem muita atenção. Eu não estou falando alto, eu estou cadenciando a minha voz. Eu quero que você entenda. São fáceis as divisões. Nós agradecemos e agradecemos a provisão. Eu gosto daquela passagem quando Jesus pergunta aos discípulos: quando eu vos mandei sem bolsa, sem alforje e sem sandálias, faltou-vos, porventura, alguma coisa? Eu vou olhar bem para os senhores e depois responder. Faltou-vos, porventura, alguma coisa? E eles responderam: nada. Digo: o senhor é o meu pastor? O que lhe falta? Eu gosto da passagem de Deuteronômio, capítulo 8. Ele te humilhou. Ele te deixou ter fome. E ele te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Nunca envelheceu a tua veste, sobre ti, nem se inchou o teu pé. Não precisava usar bota, né? Nesses 40 anos, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quem foi que cuidou daquele povo? Deus. Aonde eu estou querendo levar a igreja agora? A igreja tem a visão. Por favor, ouçam isto. A igreja tem a visão e dá os passos pela fé. Eu achei interessante quando o pastor disse: nós vamos ter um almoço. Quanto vai custar esse almoço? Eu guardei. Vamos lá. Quantos anos Israel ficou caminhando pelo deserto? Israel tinha que atravessar o Jordão. Deus disse lá em Josué 3,5: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Chega o momento, o rio Jordão está quase vazio, é isso? Diga, ele transborda nas suas ribanceiras. Aí Deus falou: Josué, diga aos sacerdotes que molhem a ponta dos pés. Fiquem bem calmos para vocês entenderem. Chama-se passos da fé. Passos da fé. Eu soube que a igreja já está construindo. Vão devagar. Tem dinheiro? Não tem. Diga, nós precisamos molhar os pés. E quando eles molharam os pés, as águas se abriram. Eu estou dizendo isso com emoção. A obra de Deus, feita do jeito de Deus, não faltarão os recursos de Deus. George Miller leu a Bíblia de capa a capa 200 vezes, 100 vezes de joelhos. Ele nunca pediu uma oferta. E ele sustentou os órfãos num ato de fé. Permita citar o pastor Jonas Dias Martins. E enquanto Deus me der vida, eu vou citá-lo sempre que pregar. Poucos aqui conhecem a história de IEP.
Até hoje, EP tem um templo que é o ornamento da cidade. Pastor Jonas atravessou o rio Paranapanema e o rio Tibagi e chegou aqui. E quando aquele terreno da Mato Grosso foi comprado, foi por uma diferença de poucos votos na Assembleia, porque a grande maioria queria que fosse onde hoje passa a Avenida Paraná, a Mairim Quigóis. Aquele terreno estava à venda também. E acharam que na Mato Grosso, que hoje é o número 806, ficava muito longe do centro. E alguém chamado Maria Teresa Vieira, isso eu sei porque eu sou a memória viva da igreja, conheço os detalhes. Essa mulher se levantou e as demais vozes diziam: aqui fica muito longe do centro. Mato Grosso fica muito longe do centro. E em assembleia, por votos, decidiu-se que se compraria o terreno da Mato Grosso. E a areia foi puxada de carroça do rio Tibagi. E o pastor Jonas me contou, ouçam, pastor Messias, esse templo foi construído com o homem, com o dinheiro do homem do eito. Eito quer dizer a roça. E é o dinheiro da lavadeira. Eu estou emocionado ao dizer isso. Aliás, estou sendo bastante honesto à história. Nós não tínhamos famílias aquinhoadas, famílias ricas da igreja. Quem aqui chegava eram os pioneiros. Chegavam para fazer a vida. Mas homens tiravam da boca. E aquele templo que hoje é tombado pelo patrimônio histórico, ele não foi construído com o dinheiro dos ricos. Ele foi construído com oferta do sacrifício. Então, nesta manhã, nós estamos agradecidos pela presença de Deus e pela provisão de Deus. A farinha da panela não acabou. E o azeite da botija não faltou. Eu queria pedir ao pastor João e à igreja: avancem. A igreja não constrói, não trabalha com base naquilo que tem, mas naquilo que ela crê que Deus pode prover. Deus honra a fé e a fé honra a Deus. Vamos terminar. Uma igreja mas eu deixei por último, pelo propósito. Pelo propósito. Deus tem um propósito para esta igreja. Eu cheguei a essa cidade há 70 anos, em janeiro de 1955. E com alegria eu quero dizer, eu ainda sonho com uma igreja para esta cidade. Uma igreja para a cidade. Uma igreja que cative a cidade. Uma igreja que seja simpática à cidade. Como eu vejo a igreja, e aqui eu vou terminar o estudo desta manhã. Eu vejo a igreja não como uma organização. Eu vejo a igreja como um organismo vivo. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o fundamento único da igreja. E aqui eu faço a minha confissão de fé. A igreja está edificada na rocha que é Jesus.
Cristo comprou a igreja com o seu precioso sangue. Nós, os salvos que estamos aqui, somos as pedras vivas. Nós somos a raça eleita, o sacerdócio real. Nós somos a nação santa. Nós somos o povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos a igreja triunfante. Nós somos a igreja vitoriosa. Nós somos a igreja que triunfa sobre as portas do inferno. E aqui eu quero chamar uma atenção e volto a citar Jonas Dias Martins. Ele me dizia sempre: meu irmão, esse texto, Mateus 16, 18, ele tem duas verdades. Uma explícita, por favor, outra implícita. A verdade explícita do texto é que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. E a verdade implícita é que a igreja prevalece sobre as portas do inferno. Eu, quando ouço até pastores dizendo, quando eu desço do avião no aeroporto aqui em Londrina, eu sinto um ar pesado em Londrina. Eu moro aqui há 70 anos, eu não sinto esse ar pesado. Eu sinto que os demônios estão nessa cidade. Eles estão, mas eu sinto que Jesus está. E eu não creio que nós estamos aqui para lustrar as portas do inferno. Nós estamos aqui para triunfar sobre as portas do inferno. Nós somos o sal, fora do saleiro. Nós somos a luz no velador. Nós somos o grão de trigo que morre e dá fruto. E eu me lembro de Bonhoeffer. Os irmãos estão entendendo? Eu estou fazendo a minha confissão de fé perante a igreja. Nós não temos aqui cidade permanente. Nós somos peregrinos. Nós estamos no mundo, mas nós não somos dele. Nós não amamos o mundo, nem o que há no mundo. Não nos amoldamos, nós moldamos. No mundo, ou nós somos bigorna, ou nós somos martelo. Ou nós moldamos, ou nós somos moldados. Nós somos cristãos, filhos da reforma protestante do século XVI, com os seus princípios. Somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente as Escrituras e somente a glória a Deus. Nós, na linguagem de John Stott, somos aqueles que vão na contramão da história. Nós cultivamos a contracultura. Nós resolvemos firmemente não nos contaminarmos com as finas iguarias do rei. Como igreja, nós queremos experimentar a vida em comunhão. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos.
a Unopar promoveu o chamado casamento e trouxe a desembargadora da Vara da Família de Curitiba para o ato, e o padre Manuel Joaquim e eu, para celebrarmos a cerimônia. Momentos antes de iniciarmos a cerimônia, a desembargadora falou: o senhor é o pastor da Igreja Presbiteriana Independente? Uma senhora muito simpática. Falei: sim, senhora. Eu quero lhe contar o meu testemunho, a desembargadora. Minha mãe, com os filhos ainda pequenos, éramos pobres e um dia não tínhamos a provisão em casa e chegou um senhor, segundo a mamãe nos contou, de cor preta, muito educado, e disse: eu soube que a senhora não está bem. E mamãe lhe contou a nossa necessidade. E ele disse estas palavras: logo alguém virá aqui e vai tomar as providências, que era a mesa diaconal. Aí ela se pôs a chorar, a desembargadora, e disse: eu quero que o senhor saiba que hoje eu sou uma desembargadora, mas eu e minha família devemos à igreja e devemos a esse pastor. Nós somos uma igreja agradecida. Me ouçam com paciência. A nossa gratidão pela presença do Senhor, a nossa gratidão porque Ele sempre esteve conosco. Eu estou medindo as minhas palavras. Eu espero que esta igreja continue debaixo da nuvem. Quando ela se mover, nós nos moveremos. Pastor João e demais pastores, igreja, nós não estamos no movimento. Não nos atrai o modismo. Nós estamos no mover do Espírito Santo. Nossa gratidão pela provisão do Senhor. Não temos a intenção de ajuntarmos dinheiro. Ontem, na conversa com o pastor Matias, nós dois nos emocionamos. Ele com seus 85 e eu com os meus 88 anos. E a sua mesa, tendo a Eloá conosco, ele me disse chorando: eu nunca imaginei, mas hoje é uma verdade. Hoje tem pastores muito ricos e igrejas muito ricas. Eu quase que me envergonho de ter que dizer isso diante da igreja. Mas volto nesse sermão que está escrito tudo o que eu disse, e vou deixar a cópia com os senhores. Nós não ajuntamos dinheiro. E nós não trabalhamos com base em recursos. Nossos projetos são projetos de fé. Nós somos movidos pela fé. Nós honramos a Deus com a nossa fé. Nossa gratidão ao Senhor pelo seu propósito para a sua igreja. O que nos motiva é estarmos nos propósitos de Deus, com os nossos corações cheios de gratidão, Senhor, da igreja. E parece que o pastor Márcio leu as últimas palavras que está no meu sermão. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Só a Deus a glória. Curvem suas cabeças.
Vamos ficar muito silenciosos, por favor. Nós vamos para a Santa Ceia. Mas eu peço todo o silêncio da igreja. Nós agora vamos exercitar a gratidão. Não ore em voz alta, ore só em silêncio. E diga: ó Deus, nesta manhã, nós te agradecemos a sua presença conosco, a sua provisão, Senhor, e o seu propósito. Ó Deus, nós, nesta manhã, tão linda, tão especial, trazemos no coração a gratidão. Obrigado porque o Senhor está no meio desta igreja. É o Senhor que está. Obrigado porque o Senhor tem provido. Esta não é uma igreja rica como a igreja de Laodiceia. Talvez não temos ouro e não temos prata, mas nós cremos na tua provisão. Não queremos ajuntar tesouros na terra, queremos depender dos tesouros de Deus. E nesta manhã, nós te louvamos pelos propósitos que o Senhor tem para nós. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Irmãos, o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha a misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Em nome de Jesus Cristo, nós assim os abençoamos. Amém.